Boa noite, vamos chegando. Live nova no pedaço, começando. Hoje eu vou ter uma convidada super especial, a Camila, nutricionista. A gente vai embolar carreira com autoconhecimento, com emoção. Vai ser uma delícia, vai ser uma loucura. Vou chamar a Camila está entrando aqui. Então, para quem é novo aqui, eu falo sobre carreira, sobre autoconhecimento e de que forma você se reconhecendo, se assumindo, tendo coragem de ser quem você consegue ser uma profissional ou um profissional melhor. Ai, gente, nada como ter fãs, né? Deixa eu ver aqui, senhora Camila já chegou aqui para chamá-la. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Setembro, segundo a minha filha Marina, é o mês mais lindo. Camila tá chegando, gente. Oi, Dea. Gente, só maravilhosas. Ó, Camila entrou, vou chamá-la. Camila entrou, vamos chamá-la aqui. Vamos ver, tá entrando. Essa parte inicial, né, é sempre assim, uma emoção a mais. Olha, a Camila entrou, que maravilhosa. Oi, boa noite. E aí? Tô aumentando meu som aqui, deu tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Pra mim tá Sim? ótimo. Ah, então tá bom. Boa noite para você, sua maravilhosa. Bom, primeiro, obrigada por aceitar o convite. Vai ser uma delícia. Falei para Camila assim, vamos bater um papo, né? Vamos lá e vamos conversar. E aí vai ter um monte de mulher assistindo a gente, conversando junto. E a gente vai falar hoje sobre autoconhecimento, como suas emoções impactam o seu corpo. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse aqui no grupo, falasse um pouco do que você faz, o porquê que é autoconhecimento, nutricionismo. Hoje, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Riccioli, eu sou nutricionista já há quase 14 anos. Como é E, só continha aí, os faz né, tempo. a idade. É, Então já faz bastante tempo aí que eu tô na área da nutrição e acabei indo para essa área de saúde da mulher. Fiz formação de coaching também, então essa questão do autoconhecimento é algo que eu gosto bastante, me interessa bastante e eu acho que tem tudo a ver. A gente vai falar um pouco mais sobre. E a gente se descobrir tem muito a ver com a alimentação, entender, né, o impacto dessa alimentação no nosso corpo e como isso influencia nas nossas emoções, nas nossas atitudes, muitas vezes nas nossas doenças, enfim, É pano pra manga, né? bastante. Inclusive, eu sou pós-graduada em nutrição funcional e a base da nutrição funcional é equilibrar corpo, mente e espírito. Então a gente sempre acredita que cada pessoa ela é única e tem essa individualidade, essas questões bem particulares que envolvem principalmente emocional e tá tudo conectado. Então a nossa saúde ela depende disso. Ah, é legal. E é legal você falar, porque eu ia falar assim, gente, vocês devem estar pensando, né? Por que raios a Giovana tá aqui chamando uma nutricionista e ela fala de carreira? Que coisa, que mistureba é essa, né? E é bem legal o que você falou, porque eu sou psicóloga de formação, né? Quem tá aqui há mais tempo me conhece. E você falou uma coisa assim que já rolou um match total aqui, que é essa questão de cada pessoa é única, né? Eu costumo falar que as mulheres ou que as profissionais elas precisam acreditar na sua singularidade. E eu desde a faculdade acredito muito nessa forma mais integrada que a gente pode ser, né? Então, por que eu chamei aqui, fiz esse convite especial para a Camila estar aqui nessa noite com a gente? Porque eu realmente acredito que para a gente entregar algo para o mundo, né? Aí aqui eu falo de carreira, mas pode ser qualquer entrega, a gente precisa se autoconhecer muito bem, né? E o corpo, né? Reconhecer as nossas emoções,
por meio do nosso corpo. É uma das formas, né? Então a gente pode ter aí um autoconhecimento que é mais mental, quando a gente fala das mentorias, né, que eu faço de carreira, das psicoterapias, das terapias, das conversas, né, com colegas no trabalho, mas a gente pode ter também um autoconhecimento que ele vem por meio do nosso corpo, né, da forma como a gente percebe o que a gente está sentindo. E aí esse convite especial com a Camila a gente se percebe quando a gente come melhor, quando a gente coloca uma coisinha que a gente já sabe que não faz tão bem assim no corpo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu, como uma pessoa planejada, eu sempre tenho a minha colinha aqui, então eu vou fazer algumas perguntas para a Camila. Vocês vão fazendo aí também, conforme eu. Agora, quando eu convido pessoas, eu tenho essa habilidade de olhar o que as pessoas estão perguntando, porque quando eu estou sozinha, eu ainda não tenho. E a gente vai trocando. Boa. Façam perguntas aí que a gente vai se interrompendo aqui, porque a ideia é a gente bater um papo legal. Ó, a primeira pergunta para a Camila que eu fiz é a seguinte: como você, Camila, como nutricionista, explica a relação entre as emoções e o nosso corpo? Então, essa questão das nossas emoções, né? Às vezes a gente não para perceber, né? Mas no momento eu vejo isso assim, eu sempre falo para os pacientes, agora que você está aqui na consulta, você vai começar a notar coisas diferentes no seu dia a dia. Que a gente está tão no automático que às vezes a gente não percebe que desconta lá uma ansiedade, um estresse do trabalho na comida. E você tá comendo, vai ganhando uns quilinhos a mais, e aí, de repente, assim, do nada, você percebe, gente, de onde veio, assim, 10 quilos, 15 quilos? Que a gente tá tão no automático que a gente não vai processando, né? Essas questões das nossas emoções, e tudo na vida é emoção, né? E com a alimentação, a gente aprende muitas vezes desde pequenininho, né? A linkar emoção com comida. Tá feliz, come. Tá triste, come. Né? Então, a comida é um meio da gente comemorar as alegrias. É um meio da gente descontar as frustrações, né? E a Uhum. gente vai aprendendo isso e vai trazendo para a vida e muitas vezes vai ficando no automático quando a gente já está adulto, né? É, Então, e perdão, pode não, continuar. pode falar. Não, eu ia falar assim que esses dias, né, para quem tá me acompanhando aqui nos meus stories, eu tô a doidona da dopamina, né? Eu gosto muito dessa questão da neurociências, da programação, neurolinguística, tal, dessas questões da nossa capacidade de reprogramar, inclusive, a relação que a gente tem com as coisas, né? Uma delas é a alimentação, claro. E o podcast que eu tenho ouvido toca muito nesse lugar do quanto muitas vezes a gente busca essas recompensas, né, que são esses prazeres, e um deles é a comida, né? E ele fala o seguinte, que quanto mais a gente coloca essas comidas, por exemplo, né, que nos geram esse pico de dopamina dentro do nosso corpo, a gente em algum momento vai ter que aumentar a quantidade. Vou falar chocolate, tá, gente? Que é o meu calcanhar de Aquiles. A gente vai ter que comer mais chocolate para a gente para a gente voltar a sentir o mesmo prazer que a gente sentia quando a gente come um pedacinho. Então a gente começa a comer um pedacinho todo dia. Aí de repente aquele pedacinho já não me satisfaz mais. Aí eu preciso aumentar a quantidade desse chocolate para eu ter mais prazer, né? Para eu continuar sentindo prazer. E aí ele fala o quanto a gente consegue regular essa busca dessas recompensas se conhecendo. E ele muitas vezes ele fala que a gente precisa, de uma forma mais madura e adulta, buscar os momentos que, inclusive, a gente não tem esse ganho de dopamina, para a gente poder fazer uma regulação. Uhum. Então, por exemplo, né, quando você fala dessa questão da gente se reconhecer emocionalmente e a relação que a gente tem com a comida, né, do corpo da comida. Ah, eu tô me sentindo triste. Ai, eu vou comer uma coisinha aqui. Tive uma semana muito carregada. Ai, eu mereço comer uma pizzinha aqui. E aí, conforme a gente tem aquele pico de prazer, a gente vai associar essa coisa gostosa que é a comida a uma recompensa, é um relaxamento, é uma sensação de prazer.
e assim vamos, né? Então, se realmente a gente não consegue detectar que a gente muitas vezes está comendo emocionalmente as faltas que a gente tem em outras áreas da vida, a gente entra numa ladeira abaixo mesmo, nessa relação da comida. A comida começa a ocupar uma área da nossa vida em que ela sempre vai ser uma recompensa para uma emoção que não está sendo bem elaborada, uma emoção que não está sendo bem detectada, uma emoção que eu não estou conseguindo, muitas vezes, saber nem do que se trata, da onde vem aquela emoção. Eu vou lá, como um chocolatinho, eu falo, nossa, que delícia, aí passa, vamos pro próximo, né? Às vezes essa necessidade da gente dar conta de tudo, né? E aí você tá sobrecarregada, você vai lá, desconta na comida, né? Essa questão que você falou, então, desse entendimento, né? A psicoterapia faz muito isso, de você. E eu acho tão legal, né? Quem faz terapia, de você começar a perceber, quando você começa a falar sobre, você gera uma percepção diferente, né? Uhum, Então eu sempre falo para as minhas pacientes assim, eu entendo muito sobre a nutrição, sobre o papel dos alimentos, mas só você conhece você melhor do que ninguém. Então trazer esse uhum, conhecimento é muito importante. Eu aplico algumas ferramentas assim com as pacientes para gerar um pouco desse entendimento. Então, por exemplo, a gente faz um diário alimentar e aí você, principalmente nesses momentos, né, que você tem de extrapolar na quantidade, porque a gente só vai perceber muitas vezes depois, né? Vem aquele sentimento de culpa uhum, e a gente, ai meu Deus, por que que eu comi tanto? Ai meu Deus, por que que eu comi isso? E aí você anotar, o que que eu estava sentindo? O que que aconteceu antes daquilo também, desse episódio, que foi o, uhum. o, o gatilho ali para eu Sim. comer. Porque como você falou, né, essa questão da dopamina, quanto mais você vai fazendo, mais você vai querendo, né? Então, mais você vai fazendo, mais você vai querendo. E o nosso corpo, ele é muito de rotina, de hábito. Então, quanto isso vai virando um hábito, e aí já vai ali no automático. Ansiedade, estresse com trabalho, é igual a doce. Você já Uhum. vira o robozinho, assim, né? Precisa Teve de uma problema recompensa X. que teoricamente é um docinho, uma tacinha de vinho, e assim vamos. Aí quando a gente É, percebe, a o que gente você. se desconectou da emoção e jogou aquilo de uma forma não muito adequada mais para o corpo, né? Porque a gente poderia jogar, por exemplo, uma corrida na praça, mas a gente joga um chocolatinho. Mas a comida é sempre a recompensa mais fácil, né? A mais gostosa, imediata ali. Então, esse processo de mudança, muitas vezes ele é desafiador, né? Eu gosto de falar assim, desafiador. Justamente por isso, porque a gente tem que abdicar de um prazer imediato para a gente ter uma recompensa lá no futuro. E a dopamina é aquela recompensa barata, né? Que a gente fala, é aquela recompensa ali, Uhum, ó, que tá no momento e você sente aquela sensação gostosa e vai ficando meio que viciado nisso mesmo, né? Em ter uhum, aquele prazer já imediato. E hoje, que a gente tá ficando cada vez mais imediatista, né? É o ciclo que a gente tá preso aí. Tem até aquele livro Nação Dopamina, né? uhum. Que fala justamente sobre isso. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente quer tudo para ontem, tudo muito rápido, a gente quer soluções imediatas, mas infelizmente não é assim. E a gente fala muito das emoções, isso é uma das coisas que a gente, assim, não tocou nesse assunto, mas assim, as minhas emoções refletem no meu comportamento alimentar, refletem nas minhas escolhas. Eu vou escolher um doce, vou escolher uma besteira, mas eu ficar continuamente comendo mal, entregando coisas ruins para o meu corpo, também vai ter um impacto nas minhas emoções. Afinal de Uhum. contas, hormônios, neurotransmissores, tudo depende de nutriente, tudo depende da matéria-prima que você está entregando para o seu corpo. Que é Então, energia, né? o estilo de vida que você está levando, esse, esse reflexo das emoções alterando o seu comportamento alimentar, eles vão gerar mais ainda alterações nas emoções, porque você não está entregando o que o seu corpo precisa. Muitas Oh, vezes a gente não pode falar, perdão. muitas vezes a gente está desnutrida.
Então a gente tá num quadro assim de comer tantas coisas gostosas, que ativam mais a dopamina, que dão prazer, mas são calorias vazias, que não tem os nutrientes que a gente precisa. E aí a gente vai Uhum. entrando nesse ciclo de ficar desnutrida mesmo. E assim, no seu consultório, nas suas consultas e nos seus trabalhos de grupo com mulheres, nas suas mentorias, assim, quais são as queixas principais que pintam, assim, do que as mulheres mais se queixam, assim, além do sobrepeso, sabe? Assim, o que pega, assim, por que a É, gente, racionalmente a gente sabe de tudo isso, né? Racionalmente a gente sabe que tem que comer direito, racionalmente. Meu pai tá aqui, né? Meu pai o professor come bem desde que ele nasceu, assim, e ele come tudo certinho, não come ó, hambúrguer, não gosta de fritura, maravilhoso. E que catou legal. eu, a filha dele, que não necessariamente é igual a ele, que racionalmente não tem. É bom que você falou, né? Além da perda de peso, do emagrecimento, que acho que toda mulher, né? Falem aí, meninas, vocês que estão aqui. Quem que não quer emagrecer? Ou quem que quer emagrecer alguma coisinha, né? Acho que toda mulher que chega no consultório realmente quer emagrecer. Mas hoje, assim, acho que as principais queixas que eu tenho escutado, ansiedade, né? Disparada essa questão da ansiedade, ansiedade em descontar na comida, ansiedade de estar sempre acelerada, Hum. sempre pensando tenho que fazer milhões de coisas. E também a questão da energia. Então, falta de energia, indisposição e muitas vezes às vezes a gente fala que é preguiça. Ah, eu tenho preguiça de treinar, eu tenho preguiça de fazer isso, né? A gente não percebe que, na verdade, o que está acontecendo é um desequilíbrio no nosso corpo. Eu vejo muito isso. Então, Hum. tem essa queixa eu sou preguiçosa, eu ando muito sem energia e tal, mas acho que é uma coisa dela, assim, como se fosse uma característica mesmo dela e não um desequilíbrio. E aí eu que tenho essa visão de nutricionista, né, a gente fala, não, calma, que isso aí não é normal, Aham. né? E aí a Isso é gente legal, que vai. você falou. A gente não normalizar essa sensação de que tá faltando energia de vida, né, para ser um adulto funcional, né? Porque é isso que acaba acontecendo. Isso daí tá tão comum, você Uhum. vê isso ao seu redor, todo mundo reclamando dessas mesmas coisas, e a gente normaliza mesmo. Ah, mas todo mundo tem. Na minha família todo mundo é assim. Eu sempre fui assim. Tá, então talvez sempre tenha sido ruim pra você. Ou Uhum. realmente está todo, porque tá todo mundo nesse ciclo, sem olhar também para a saúde, e aí, né, de faz, e aí não olha para a saúde, não para fazer exames de sangue para identificar o que está acontecendo. Olha, eu sempre falo, não tem como pegar um exame de sangue e não ter alguma coisa para a gente melhorar. E Uhum. não tem nenhum nutriente que a gente pode otimizar. Estar naquela faixa de referência dos exames é simplesmente estar na média. E Uhum. com certeza, né, o que você trabalha na sua mentoria é justamente não estar na média, né? É, A gente se que potencializar. cada pessoa é. Até porque quando é legal você falar isso, porque assim, não eu imagino, né? Eu não sou entendida, mas eu imagino que não necessariamente uma profissional da saúde como você olha os resultados de forma isolada, e sim a composição, né? Então pode ser que a composição de um estando mais alto, com outro estando mais baixo, não é o número, né? Mas sim a relação entre esses dois resultados que gera aí do tipo assim, ó, então isso aqui quer dizer algo, né? Por isso que é bacana procurar um profissional, né? Sim. Ô, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta, uma outra pergunta, assim, é, que a última pergunta vai ser assim, mais preventiva, o que que a gente faz com tudo isso, porque racionalmente a gente já sabe, né? Mas eu fico imaginando assim e aí tem a relação com o que eu faço também, aí a gente converge nesse ponto, de novo, racionalmente, a gente sabe que a gente está ingerindo coisas que faz mal para o nosso próprio corpo. Esses dias não, acho que foi ontem, eu recebi um stories de alguma amiga. E aí é um stories em que um rapaz, deve ser coach, assim, parecia uma coisa meio coach.
E ele falava que quando a gente nasce, a gente recebe o nosso corpo de presente para a gente cuidar. Eu achei isso tão bonito. Assim, a gente recebe esse corpo para cuidar, né? Então, essa carcaça aqui é minha responsabilidade. E quando a gente começa, quando começa, né? Porque chega uma hora que a gente sabe que pode virar uma outra coisa. Mas quando a gente começa a constantemente se dar os nutrientes que não nos fazem bem, a gente tá, na verdade, quase que jogando contra a gente mesma, né? Eu sempre fico pensando, né? Por quê? Por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente tem essa atitude de escolher uma coisa? Você vai no restaurante, eu fico pensando, eu sempre faço isso, né? Tem lá o cardápio lindão. Aí o cardápio vai ter um alimento, vai ter o muito mais gorduroso, o muito mais calórico, com muito menos nutrientes, energias que a gente precisa, e certamente vai ter uma outra coisa, mas melhor para o nosso corpo. E aí você, geralmente, às vezes, você escolhe a bomba, não só calórica de caloria, mas a bomba no sentido de que nada daquilo faz bem, assim. E aí eu acho que nisso o nosso trabalho tem muita convergência, e a gente faz isso com tantas outras coisas, né? É como se a gente escolhesse aquilo que não nos faz bem, e aí depois a gente tem que correr atrás de melhorar alguma coisa que a gente está Causando. proporcionando para o próprio corpo. Uhum. A Deixa eu te fazer gente. uma pergunta. Ah, pode falar. Não, Eu ia, pode fazer essa eu ia te pergunta. perguntar o seguinte: se nessas queixas, né, que você falou da ansiedade, né, se essas mulheres, elas conseguem, por exemplo, elas conseguem, não, se elas fazem alguma relação assim, nossa, tenho comido muito e me sinto muito ansiosa no trabalho, na vida, se elas conseguem associar essa má alimentação ou essa relação que não está tão bacana com o corpo às outras áreas da vida, ou fica uma coisa mais do corpo mesmo. Nem sempre, eu vou falar pra você, nem sempre. Aí eu acho que entra o meu papel, né, de ver o todo, assim, e de perguntar mesmo, você não acha que pode ter influência, né, com isso daqui que você está vivendo? Ou então a gente está tão, né, acostumado com essa rotina já que muitas vezes a gente não percebe. Ou a gente entra naquela de falar assim também. Eu não consigo. De ter uma visão de si mesma negativa, de tantas Uhum, vezes que a gente já tentou, de tantos caminhos que a gente já fez muitas vezes, e que não deu certo, né? Eu sempre tento falar assim, abstrai um pouco, isso é um momento novo que você tá vivendo. Todo momento, né, é um momento novo. Então, você está numa fase diferente. Às vezes você testou um tipo de dieta num momento que não era propício para você, que você não estava legal, e talvez hoje ela faça mais sentido. Então, assim, é, mudar é um treinamento. Então, uhum, toda essa mudança, ela vai depender do seu autoconhecimento. E isso não é um negócio assim que você começa e termina. Não tem fim. É para a vida, né? uhum, Então é isso que a gente tem que entender, que essa mudança, você se cuidar, é algo para a vida, autoconhecimento, para você entender o que é o gatilho, para você entender essa loucura de às vezes você tá se agredindo, né? uhum. E realmente é muito louco a gente pensar isso, né? A E gente quando a gente coloca em palavras, a gente pensa assim, gente, que doido, né? Eu que tô colocando uma pizza absurdamente gordurosa, e aí depois eu não consigo ter a energia que eu preciso para, inclusive, perder essa pizza que eu comi. E aí e fica, né, essa questão da. Eu vou me aprofundar em dopamina. Acho que eu vou virar uma mestre em dopamina para fazer tô mais lives junto. sobre. Tô junto, quero saber. Inclusive, eu já fiz umas loucuras assim, né? Eu não vou recomendar, mas já tive uma época que eu fazia aquela questão do banho gelado, Sei, né? Também. Então, é, tá começando a se falar, lá fora fala mais, né? Do detox de dopamina. Então, sim. a gente, né, procurar evitar um pouco esses prazeres imediatos de uma forma assim muito frequente, né? Uhum.
Então, isso também é treino. Então, quando a gente vai fazer um processo de mudança, é importante a gente perceber isso, que a gente não precisa mudar a vida inteira, a gente não precisa ser radical, a gente tem que melhorar o que a gente está fazendo. Então, é, essa rotina, assim, vamos dizer, da gente se punir, né? Da gente ficar, se pune com a comida, ou se tranquiliza com a comida, e a gente vive nesse ciclo, querendo consertar, querendo voltar. Muitas vezes a gente não consegue sair disso porque a gente acha que tem que sair do que, você tá comendo doce todo dia, você tá se dando esse prazer todos os dias, se recompensando, e a gente acha que a gente tem que colocar isso em zero. Mas não é assim. É realmente fazendo um detox, a gente ir reduzindo, ir melhorando. E muito das vezes é sobre incluir o que está faltando, em todos os sentidos, né? No Uhum. sentido emocional e também no sentido nutricional. Então, muitas vezes a gente está Uhum. comendo bolo, a gente está comendo massa, a gente está comendo um monte de coisa que faz mal e a gente não está colocando nada que faz bem. Quase não come fruta, quase não come salada, quase não come verdura. Então, só da gente incluir esses alimentos, da gente se nutrir um pouco melhor, às vezes da gente regular um exame que está alterado, colocar uma suplementação, isso já dá um up assim em você, você já se sente diferente. E conforme você vai fazendo isso, você vai conseguindo controlar mais esses impulsos, controlar mais essas saídas, controlar mais esses prazeres imediatos. Porque você começa a se sentir melhor. Então você vê, poxa, Uhum. isso daqui é legal, tô me sentindo bem, tô me sentindo mais Uhum. autoconfiante, a minha autoestima tá melhorando. E com certeza isso vai refletir na nossa performance no trabalho, nos Nossa, esportes. tem uma coisa que eu falo nas minhas mentorias, que é, eu falo assim, gente, a mentoria, ela te tira do lugar A para o lugar B, né? É como se você, é, é uma forma de você gerar mais clareza de qual que é o próximo passo possível, o PPP, que a gente aprende, inclusive no coach. É, então a gente não sai do A para o Z. E eu imagino que quando a gente está falando de uma mudança de um comportamento, como esse, né, que você tem, você vai querer sustentar, né, esse comportamento em longo prazo, a longo prazo, o que é muito radical, provavelmente o seu corpo ele não vai gostar tanto, né? Nosso corpo ele gosta de economizar energia. Então, quando você faz mudanças muito Perfeito. radicais, a tendência é que ele fique um gato escaldado e fale, não, volta para cá, volta para cá. Então, o mesmo movimento que você fez lá atrás, de aos poucos colocar pequenas doses de dopamina, em algum momento você foi aumentando, é como se você tivesse que reeducar o seu próprio corpo a falar o seguinte: agora eu estou tirando aos poucos e a gente vai gerar, é como se a gente tivesse que gerar outros caminhos neurais. A gente tem que direcionar o nosso cérebro, né, a nossa sensação de recompensa e prazer para outros lugares, né? E aí tem uma outra coisa que você falou que é bem legal, que é assim, que esses dias a gente tem um grupo em comum, eu e a Camila, construindo conexões, e a gente estava fazendo um bate-papo sobre o feminino e tal, e uma coisa que é legal a gente observar é o seguinte, que a gente tem várias áreas da nossa vida, né? Então a gente tem a área da saúde, a gente tem a área financeira, a gente tem a área do trabalho, a gente tem a área familiar, né? São as áreas ou as dimensões da vida. O quanto a gente consegue também, muitas vezes, fazer não um equilíbrio 50-50, né? Sabe aquela coisa assim, eu vou estar com tudo equilibrado. Não, você não vai. Você vai estar. Esse equilíbrio vai ser distribuído nessas áreas. Mas o quanto você consegue jogar energia em várias áreas da sua vida, né? Então aqui a gente está falando hoje mais da saúde, mas se a gente fica muito focada só na saúde, provavelmente, se você não perde 5 quilos até dezembro de 2024, você fala, meu Deus, a minha vida não presta. E a minha vida tá horrorosa. Não, então, assim, ok, você tem lá o trabalho da saúde, que você tem que gerar uma energia para você conseguir manter essa decisão de ficar mais magra até determinado momento.
mas você tem que jogar um pouco também para o trabalho, um pouco para as amizades, um pouco para o seu contexto familiar, porque essa sensação de recompensa, quanto mais distribuída ela está na sua vida, melhor vai ficar no sentido de novo, você não vai colocar todas as suas expectativas em um único foco. Você vai distribuir isso. E na hora que você distribui a sua vida na sua vida, sabe, você cria movimentos intencionados em várias áreas da sua vida, você consegue de novo ter recompensas. Poxa, hoje eu tive uma recompensa bacana no meu trabalho. Olha que legal, eu sou capaz. A gente Aham. precisa dessa sensação, sou capaz. Nossa, hoje eu tive uma conversa, um almoço tão legal com os meus pais. Ó, outra recompensa. Nossa, hoje eu consegui ir no restaurante com as minhas amigas e todo mundo comeu doce e eu comi um pedaço de melancia. Olha que legal. E aí a gente vai, de uma certa forma, fortalecendo esse nosso autoconhecimento. Hoje aqui tá uma maravilha, esse barulho. A gente vai fortalecendo esse nosso autoconhecimento, mas não somente por uma entrada, né? A gente vai distribuindo isso, vai realocando mesmo a disposição que a gente tem da nossa vida, porque eu acho, Camila, e as mulheres que estão aqui, que no final o que conta muito pra gente é o quanto a gente consegue se autovalorizar nas coisas que a gente se propõe a fazer, né? Então, essa relação que a gente está em com a comida é uma relação bem complexa mesmo, né? Porque é o que você falou lá no começo, para quem não estava aqui, a comida muitas vezes, em muitas famílias, por exemplo, a comida é um lugar de socialização. Então, ai, todo domingo a gente fica lá 5 horas sentados à mesa comendo. Uhum. Aí, se você escolhe não ficar 5 horas sentados à mesa comendo, você começa a se sentir não pertencendo àquela família. Então, a comida ela tem muitos vieses, né? Mas eu imagino que, de novo, que conforme você vai reconhecendo o que faz bem para o seu corpo, a coisa flui melhor. E tem, eu acho que talvez um outro ponto que eu, às vezes, faço umas loucurinhas assim, a minha família é assim, Ters. Umas loucurinhas que é assim, vou ficar sem Uhum. comer determinada coisa, só para ver como meu corpo se sente. Eu acho que isso é o autoconhecimento, né? Testar. Nossa, será que quando eu tiro, vou chutar uma besteira aqui, tá? Será que quando eu tiro o leite, o meu corpo se sente melhor? Não, mas eu não sou intolerante, já fiz exame, tal, tudo bem. Mas eu acho que a gente também tem que se testar, sabe? Que é o que você falou, que cada pessoa, cada corpo, ele é muito singular, ele é muito único. Então eu acho que fazer esses testes, sabe? Assim, vou ficar tal, vou inserir mais coisas. Uma coisa que eu fiz que para mim deu certo é tomar mais chá. Nossa, meu corpo melhorou muito, assim. Não esteticamente, mas uma sensação mesmo, assim, do tipo, nossa, como é gostoso tomar chá, como me sacia tomar chá. Eu acho que isso também faz parte do autoconhecimento, né, Cá? Assim, você sentir quando você ingere algo, quando você coloca algo para dentro, o que que aquilo te traz em termos de energia, de satisfação, né? Uhum. Então, eu até anotei aqui algumas coisas, porque foram vários tópicos, né? Mas você falando desse, você testar, né? O que que acontece? A gente tá muito ali na nossa rotina, a gente come sempre a mesma coisa, e o mundo da nutrição, ele tem uma infinidade, assim, de coisas. Então, eu falei, eu vou fazer 14 anos de formada daqui a pouco, mais 5 que eu passei na faculdade. Então, já são daqui a pouco 20 anos estudando nutrição e eu ainda acho que eu sei muito pouco. Uhum. Tudo que você imaginar na sua vida vai ter uma ligação com a nutrição. Absolutamente tudo. Tudo que você estiver sentindo. É uma dor de cabeça, é uma unha que tá fraca, é um cabelo Tá falando caindo. e eu tô assim, ó, na minha. Vê aí, a unha que tá dobrando, a unha tá dobrando. Sobrando, gente. A ansiedade, é o sono. Então, tudo tem ligação. Não, e o universo da nutrição, todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que conhece. Acha que, né, ah, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? E talvez você não saiba. Talvez você não saiba o que é bom pra você. Isso que você falou, ah, eu não tenho intolerância à lactose.
mas você pode ter algum problema com a proteína do leite, você pode ter alguma alteração hormonal que ele não seja indicado, como endometriose, síndrome do ovário policístico, exemplo. Uhum, uhum, uhum. Ou às vezes é interessante você ter uma fase que você vai testar e vai ver como o seu corpo reage. Você só vai saber quando você testar. Eu trabalho isso muito com as minhas pacientes, assim, em fases. Então, eu gosto de ir evoluindo aos poucos. Eu vejo muita gente assim, que quer fazer jejum intermitente, por exemplo. Uhum. Mas não é legal você fazer jejum intermitente quando você está começando o processo de mudança. Então, sempre ir aos poucos, aí em cada fase você ir descobrindo coisas novas, alimentos novos, talvez que você nunca tenha testado. E você se permitir também não ficar na pressão do eu tenho que perder X quilos, né? Uhum. Eu quero perder isso. Não, o nosso foco tem que ser nos hábitos. Que hábitos que eu vou inserir? Que hábitos que eu vou melhorar? Né? Então, ali, a minha rotina, ela vai ser assim: então eu tenho meu horário de treino, eu tenho meu horário de fazer compras e fazer marmitas, ou eu tô numa fase muito corrida, eu vou entrar num site e vou pedir as minhas marmitas prontas, eu vou me planejar. Então é muito da gente focar nos hábitos, mas a gente já quer não, a gente já quer focar no resultado, quer subir na balança e pesar todo dia e ver assim, do dia pra noite a gente perder 2, 3 quilos. E não é assim, né? Todo processo de mudança, ele é aos poucos. Quando a gente vai passar no vestibular, quanto tempo a gente passa estudando, se preparando? Olha, cara. Quando a gente vai, quando a gente almeja uma promoção no nosso trabalho, uma mudança de cargo, uma mudança de carreira, você vai resolver que eu quero mudar de área. Sim. Você vai fazer isso assim, sem se preparar, do dia para noite, sem fazer um outro curso, você vai ter que se preparar, né? Vai ter um monte de processos ali para serem feitos. Mas não, com a alimentação a gente quer resolver em um mês. E O olhe lá Cássio se tá não é falando, menos. você tá falando uma coisa tão linda, tão especial, assim, ó, o Calenzani é meu pai. É, e ele é nota 110% na alimentação. Ele seria um ótimo paciente, porque ele tiraria 10 em tudo. É tão especial isso, é, e por isso que eu falei do próximo passo possível, né? Porque quando você começa a criar um hábito, você vai fazendo as escolhas que são possíveis naquele momento, né? A gente está vivendo eu acho que a gente tem uma aceleração aí da forma como a gente se compara com outras pessoas, né? Por conta das redes sociais e tal. Então é todo mundo lindo, maravilhoso o tempo inteiro. E isso, de uma certa forma, deixa a gente num lugar de menos, de frustração, de comparação. Com E isso muitas vezes fala assim: já que eu tô assim mesmo, um chocolatinho a mais, eu vou sempre no chocolatinho. Um chocolatinho a certeza. mais não vai fazer mal, e aí a gente vai nessa. E estruturar essa mudança dos hábitos, do que é possível, né, do próximo passo possível, é muito legal. Eu vou contar uma história do meu pai aqui em um minuto. Meu pai foi uma pessoa que sempre se alimentou super bem, super bem, super bem. Sempre comeu muito bem. E aí, se eu não me engano, eu acho que com 53 anos, ele decidiu fazer esporte. E meu pai é uma pessoa que, quando ele se decide a fazer algo, ele faz, né? Ele é uma pessoa estruturada, Determinado. metódica, tal. E aí ele foi e ia 6 vezes por semana na academia, assim, perdeu bastante quilos, ficou uma pessoa bem magra mesmo, com massa magra, tal, um senhorzinho assim, todo. E aí eu lembro que tinha umas aulas de pilates que minha mãe mandava foto, e eu tava fazendo exercício de pilates que eu não apoio, sabe, assim, de muita disciplina, mas foi em um ano. Foi em um ano. Não foi assim, ele não saiu assim, né, loucamente e Doide. tal, mas ele fez assim, ele criou o hábito e até hoje ele é uma pessoa que faz esporte e tal, mas ele foi começar com mais de 50 anos. O esporte, né, a alimentação sempre teve. É, então, cada pessoa tem a sua trajetória, cada pessoa tem o seu momento, né? Eu sempre falo assim que esse processo ele tem que ser leve para o corpo e para a mente Boa. também, né? Para ser um processo que você realmente consiga construir. Ninguém faz coisas que odeia,
né? Você até deu esse insight assim muito bom. Ah, gente, você sai pra academia reclamando. Ai, como eu odeio isso. Não gosto, não suporto. E aí, que energia você acha que você está gerando para sua mente, para o seu corpo? A mesma coisa com a comida. Sim. Ah, se você vai comer uma salada e fala, nossa, que negócio horrível, não sei o quê. Aí você começa, né, a falar um monte de coisas ruins. Então, mudar a nossa percepção também qual que é o papel, né, daquela mudança de alimentação que eu tô fazendo, da mudança de hábito e no resultado que a gente quer alcançar, né? E do Então a gente que tem que sempre é bom e do que é ruim, né, Cá? Do tipo do assim, que quando a gente fala assim, ah, eu não gosto de brócolis, eu vou chutar uma coisa aqui, mas eu gosto. Você fala assim, poxa, eu não gosto, brócolis é ruim. E tem isso, você tá falando de coisas muito legais, eu vou ficar te interrompendo. Mas assim, o quanto a gente consegue ressignificar o que é bom e o que é ruim. Isso exa isso é tão importante, isso é tão importante que assim, de novo, o moço da dopamina, ele fala disso, ele fala assim, por exemplo, se você gosta de fazer esportes, se você gosta de correr, quando você vai correr, existe uma tendência do seu corpo a liberar mais dopamina, porque você gosta daquilo. O contrário é verdadeiro. Se você não gosta de correr, mas você se obriga a correr, ele, o seu corpo tende a liberar menos, ou ele vai demorar mais, ou ele vai liberar uma quantidade menor de dopamina. Por isso que muitas vezes, acho que eu falei isso com alguém esses dias, muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, ai, mas os coaches agora ficam falando pra gente falar hashtag gratidão, que tudo vai dar certo. Querendo ou não, a gente acabou enxugando muito, né? Simplificando demais essa fala, mas basicamente o comando que você dá para o cérebro, e seu cérebro, ele é literal, isso não tem nada a ver com coaching, gente, isso tem a ver com neurociências. O cérebro, ele é mais literal. Então, se você joga um não gosto, não quero, é uma coisa assim, que a predisposição de receber aquilo vai ser uma predisposição ruim, como a Camila está falando, e o contrário é verdadeiro. Então, eu acho que tem uma coisa também, né, cara, você que faz também grupos, mentorias, assim, visualizar o que a gente quer, né? Como tudo para a vida, como você falou. Você visualiza o que você quer. Eu quero, daqui a um ano, ter um estilo de vida mais saudável, né? Não é ser mais magra, é ter um estilo de vida mais saudável. Inclusive, a palavra dieta é estilo de vida, não tem nada a ver com cortar perfeito. alimentos, né? Eu quero ter uma dieta, um estilo de vida mais coerente com o que eu quero ser. E aí você vai visualizar e a partir disso você vai fazer escolhas que te aproximam. E quando você fizer escolhas que te afastam, inclusive você vai saber. E saber não no sentido de ficar, né, se chicoteando, mas no sentido tipo, caí aqui de novo, deixa eu perceber o que está acontecendo. Aí é o exercício que a Camila falou em algum momento aí. Deixa eu fazer um diário das minhas emoções. O que será que acontece quando eu dou uma recaída, quando eu preciso de mais chocolate, quando eu como 2 brigadeiros, que é o que eu fiz hoje, entendeu? Antes de entrar nessa live aqui para falar de autoconhecimento. Essa coisa toda, assim. E você falou um negócio legal agora, né? O que eu quero ser. E é isso, é você ser para você ter o resultado que você quer. Então, focar nos hábitos. Quais são os hábitos que as pessoas que têm o resultado que você quer, elas têm? O que você observa na rotina dessas pessoas que você pode colocar para a sua vida, né? E não é sair colocando assim na loucura, fazendo tudo, se inspirando. E a comparação você vai fazer com a sua versão de hoje e a sua versão de amanhã e depois de amanhã, e você vai vendo o seu processo evolutivo. E aí você perceber assim, o que está travando ainda ali a minha realidade, né? Uhum. O que está travando ali a minha conquista? Quais são os hábitos que eu ainda não consegui inserir? Pedir ajuda, né? Então, às vezes a ajuda vai ser uma terapia, às vezes a ajuda vai ser um médico. A Deia colocou aqui, e quando estamos na menopausa? Então, você tem que ter um trabalho ali multidisciplinar, né? Um médico para equilibrar as questões hormonais, até mesmo começar às vezes com a nutrição, porque o que a gente come, o que a gente suplementa influencia nessa questão hormonal também. Então a gente tem coisas específicas realmente para menopausa, assim como a gente tem coisas específicas para o momento da TPM. Então a gente tem coisas específicas para a fase,
né, que você está passando. Então, se hoje você não tem o resultado que você quer, se você está com dificuldade, é um conhecimento que você não tem que está te travando. E não Uhum. dá para você saber de tudo nessa vida. Por isso você tem que ter mentores, por isso que você tem que ter médico, por isso você tem que ter nutricionista, Por isso que psicólogo. Camila estamos aqui, entendeu? É isso. Então, em algum momento você vai precisar de ajuda de alguém. Você vai precisar da ajuda da sua família, talvez, mas em alguns momentos você vai ter que aceitar que a questão da autorresponsabilidade, né? Que o que acontece com você é fruto das suas escolhas. Então, às vezes você vai ter que, você pode querer explicar ou não para, como a gente estava falando da questão familiar, né? Para algum familiar seu que aquela é a sua escolha do momento. Você pode falar que é por questão de saúde, que todo mundo aceita um pouco melhor, na maioria das vezes, né? Então, assim, você precisa descobrir qual vai ser a sua jornada. Você precisa descobrir qual que é o seu caminho, Sim. né? Então, você só vai conseguir fazer isso como? Tentativa e erro. Você vai ter que errar. A gente só acerta errando, né? A Sim. gente acha. é, eu vejo muita gente, por exemplo, do marketing, né, falando isso. Você tem que ir lá e você vai testar uma estratégia e vai fazer assim e não vai dar certo, e você vai testar outra e você vai fazer e tal. Mas com a dieta, não. Com a dieta a gente quer que seja assim, ó. Um Sim. negócio linear, lindo, bonito, Um tudo dando campanha. certo. Sim. Tudo dando certo, mas não é assim. O Kai, Calma, é cada. é, e tem uma coisa também que eu acho, assim, pra gente começar a ir pro final, né? Já que você deu várias dicas lindas, maravilhosas. Tem uma questão de ambiência também, né? Assim, eu vou falar do meu pai, porque meu pai é o meu benchmark em termos de saúde. Assim, meu pai arrasa demais. Ela acabou de falar. Meu pai, a gente na pandemia, eu fui morar lá na casa dele, né? E na casa do meu pai é isso, assim, é água, é laranja, mamão, Eu já quero ser brócolis. amiga do seu Não, meu pai. pai é sucesso Viu? absoluto. Seu É, Ademir, né? é, Seu Ademir, a ó, quero deveria ser ser sua sucesso. amiga. A gente ficava assim quando a gente era quando as crianças eram mais novas, né? Assim, nossa, fala pro vovô pra ele abrir um restaurante e tal, pra ele se aposentar. Aí a gente tem uma outra amiga querida chamada Daisy. Vamos chamar Daisy, Ademir e todo mundo, vamos abrir um restaurante maravilhoso. E aí eu fiquei 7 meses na casa do meu pai. Eu emagreci, se eu não me engano, 6 quilos, sem fazer Oh, exercício, só comendo bem. Porque naquele ambiente, né, que é o ambiente da casa aí da dupla Marilene e Ademir, lá a premissa é que alimento é algo muito importante, então meu pai ele tem carinho, né, ele faz aquilo com muito amor e tal, e ele vê isso como um valor à alimentação, né, então é, eu percebo também que às vezes a vida adulta é feita de escolhas, né, mas eu me pego, às vezes, pensando, né? Poxa, toda vez que a gente tem que sair para comemorar, a gente tem que ir num lugar em que a gente vai comer super mal, assim, por que será que a gente faz isso, né? Eu vou fazer um encontro agora no final de setembro com as minhas mentoreadas do meu grupo. E eu tô, inclusive, hoje aqui trocando ideias sobre o que que a gente vai servir, né? Eu falo, não, isso aqui eu não quero, porque aí não é coerente, né? Assim, eu acho tão legal, né, quando você vai num lugar em que você consegue ver o cuidado dessa alimentação, né? Às vezes você vai, por exemplo, numa empresa. Ai, vamos pedir um bolo. Aí você fala, puta, meu, eu adoro esse bolo, pelo amor de Deus, não pede esse bolo, eu não quero. E não, aí, às vezes você vai em outro lugar e as pessoas falam, não, assim, vamos comer uma maçã, né? Tipo, ah, legal. às vezes até na minha área mesmo, na área de nutrição, aí você vê um coffee break que não tem nada a ver com, Tipo de com... balas, chocolates e coxinhas. Exato. Falar pro seu pai pra gente fazer um BBB saudável, fazer um Não, reality aí meu pra pai ajudar quando as vem na pessoas minha a casa, mudarem. meu pai quando vem na minha casa e a minha filha, a gente fala o que a gente quer comer, porque é puro sucesso. É muito da gente realmente mudar um pouco a nossa visão, né? E acho que faz toda a diferença a gente estar inserido num grupo que valoriza a saúde, que valoriza a alimentação, que entende a importância disso. Eu tive um depoimento, assim, que eu achei muito legal de uma paciente. é,
Ela começou com 90 e poucos quilos, assim, o nosso acompanhamento. E agora ela já tá com 74. Então ela já perdeu quase, ou ela perdeu 20, ela quase 20 quilos. E aí ela falou assim que uma das coisas mais interessantes que aconteceu com ela foi a questão da autoestima, autoconfiança e como isso influenciou no trabalho dela. Então, como ela está trabalhando melhor com as pacientes dela. Ela é da área da saúde também. Então, aquilo assim me deixou muito feliz, porque Imagina. você vê a mudança, né? E muitas vezes você sente isso nos olhos das pessoas. A gente estava falando de pai, né? A Teresa ainda falou do meu pai. Meu pai teve um AVC, então mudou radicalmente, ele melhorou muito. Por causa disso, ele precisou ter a dor ali muito forte para poder mudar, né? E Uhum. a minha mãe, amanhã eu vou postar o caso dela, o antes e depois dela. Ela perdeu quase 30 quilos, mesmo com a menopausa e tudo. E aí eu tava fazendo o post dela e eu peguei mãe, me manda umas fotos suas é, da época que você tava, né, com esse peso e de agora. Você vê nos olhos Uhum. dela a mudança, como ela estava insatisfeita naquelas fotos quando ela estava acima do peso e o sorriso que ela tem hoje. Então, a mudança que gerou, às vezes, o processo ele pode ser tão desafiador, mas a recompensa lá no futuro ela é tão grande que você imaginando como que você quer ficar, você não vai ter noção, você não vai sentir isso totalmente, mas é lógico, você já vai experienciar. Eu falo muito isso, né? Se imagina como vai ser o dia que você alcançou o seu objetivo, como é que você vai estar sentindo? E pode acreditar que vão ter outras coisas que você nem imagina que vão melhorar. Uhum. Não é só a autoestima, né? Muitas vezes a gente quer emagrecer para questão para melhorar a autoestima, mas aí é o trabalho que você vai melhorar, é a sua relação com as outras pessoas, o humor melhora, tudo melhora. Então é É. assim, tem que vivenciar. Eu acho que no final o que fica assim é que esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse reconhecimento das emoções por meio do corpo é um grande cuidado que a gente tem, né? Porque, querendo ou não, é a nossa carcaça do começo ao fim, né? É o que tá com a gente até o final da vida, É, né? Então, assim, o quanto a gente se cuidar ao longo dela vai fazer com que a gente consiga permanecer de forma mais íntegra, né? No sentido de integrada com tudo, que é um pouco do que eu falei, né? Então, quando você fala da autoestima, né? Poxa, se eu tenho uma autoestima mais fortalecida, provavelmente eu vou conseguir me colocar melhor nas relações, eu vou conseguir estabelecer melhores limites, então provavelmente se eu consigo me controlar comendo coisas que não fazem bem para o meu corpo, quer dizer que eu tenho essa capacidade de colocar mais limites no que não é bom para mim, e o contrário provavelmente tende a ser verdadeiro. Quando eu vou colocando tudo dentro de mim, provavelmente eu vou aceitando muita coisa, ou vou acumulando muita coisa dentro de mim, e aí o acúmulo dentro de mim, a comida, é mais uma variável de acúmulo, mas pode ser acúmulo, sabe assim, engolir sapo, o fulano de tal lá invadiu uma coisa que é saudável. Então, assim, a gente vai vendo que a relação com a comida, ela diz muito da relação que a gente tem com a vida como um todo, né? A comida, de novo, é uma variável, mas é um ótimo sintoma para a gente se autoconhecer e perceber qual é a relação que a gente tem com a nossa vida, a forma como a gente cuida da gente, a forma como a gente estabelece uma relação saudável, né? exatamente. Não, é perfeito isso. É, a gente tem essa dificuldade ali, né? Eu relaciono muito a questão da alimentação com dinheiro. Tem tudo a ver, né? Então, aquele prazer imediato, né, que a gente está buscando às vezes com uma compra, com se reconfortar de alguma forma, é igualzinho. E uma hora a conta chega, né? Seja financeira, seja para nossa saúde, para nossa autoestima, para o nosso bem-estar. Então, realmente, isso que você falou lá no meio da nossa live, da gente
perceber as diversas áreas da nossa vida, é bem interessante porque muitas vezes você está levando algumas áreas da mesma forma. Só Sim. nos prazeres imediatos, só no automático, né? Então, eu acho que vale essa reflexão, fazer uma roda da vida aí. Vale a pena. Gente, a live era para ser 30, 40 minutos, mas o assunto aqui a gente ficaria horas, mas você sabe que o Instagram em algum momento fala tchau, boa noite. E, eu, e, Então eu gostaria de. e você tem que me calar mesmo, viu? Porque senão fica aqui Eu falando, também, falando. esse papo é muito bom. A gente tem um monte de pergunta não respondida aqui. Depois, ó, Renata te fez uma pergunta, depois você procura a Renata para falar com a Renata, Gente, e vai me acabar aqui manda. o negócio. Me manda mensagem no direct. Eu adoro responder pergunta, eu adoro que vocês me mandem dúvidas, saber o que vocês estão pensando, que é um questionamento além da cabeça de Nutri, né? Porque às vezes a gente acha que o negócio é besteira, mas isso é uma grande dúvida que a pessoa tem. Muito bom. Bom, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada, Camila, de novo pelo convite. A live vai ficar salva. Eu vou Obrigada marcar a também. Camila. Daqui a pouco ela baixa aí, mas ela demora um pouco para entrar o nome da Camila, mas até amanhã tá tudo certo. Foi um prazer te receber. Eu adorei o nosso papo. Adorei também. Todo mundo que participou aqui, muito obrigada. E espero que a gente faça mais Então vezes. tá bom. Um beijo para vocês. Boa noite. Bom Um beijo, descanso. gente. Descansem, descansem.